Essa é a história de Sansão. Se você está acompanhando a leitura, você sabe que ela não termina nesse versículo que eu acabei de ler. Eu quero voltar ao final da história de Sansão daqui a alguns minutos, quando estiver encerrando essa mensagem. Só para você acompanhar comigo aquele menino que tinha sido profetizado sobre a vida dele, algo muito especial. Uma criança que tinha nascido diante da profecia do próprio Senhor Jesus Cristo. Aquele menino que tinha sido colocado como uma grande esperança de Israel. Ele passeava pelos campos de vinha que ele não podia tocar e que ele não podia experimentar. Ele tocou no corpo de um leão morto que ele não podia tocar. Ele se envolveu com uma mulher filisteia, com uma prostituta e com uma mulher como essa Dalila, que mentia para ele, o enganava, mentia e enganava, mentia e enganava, e ele não se livrava dessa mulher. A história desse menino caminha para um final trágico, em que ele é derrotado pelos inimigos, os seus olhos são vazados e ele fica cego, e ele é colocado como escravo, virando uma roda de moinho. A história de Sansão, ela se repete hoje. E como pastor de jovens, como pastor de igreja, como servo do Senhor, eu tenho me deparado com muitas Sansões. Eu falei com vocês que a primeira parte da mensagem era contar para você a história de Sansão. Só que eu não vim aqui para poder contar a história para você, porque senão era muito fácil. Eu simplesmente pedia para você ler a Bíblia, estava resolvido o problema. Eu fiz você entender a história de Sansão, reviver a história de Sansão, aprender a história de Sansão, para que nós pudéssemos tentar trazer a história dele para a nossa vida hoje. E ao final da mensagem hoje, eu quero que você saiba que você está apenas pegando uma parte do quebra-cabeça que vai ser montado amanhã à noite. Quando eu olho para a vida de Sansão, eu começo a perceber o seguinte: olha, o anúncio da vida de Sansão, do que seria Sansão, é algo maravilhoso. O que a Bíblia fala a respeito dele é muito especial. Só que o que a Bíblia fala a meu respeito e ao seu respeito é ainda mais bonito do que aquilo que é falado a respeito de Sansão. A palavra de Sansão, aquilo que foi falado por Jesus a respeito da vida dele, é muito impactante. Mas o que a Bíblia fala a respeito de quem entrega a vida para Jesus? O que a Bíblia fala da minha vida quando eu entrego a minha vida para Cristo? Ela fala que eu sou um príncipe, que eu sou mais do que vencedor. A Bíblia diz que eu sou a obra-prima da criação de Deus, que eu sou amado, que eu sou querido, que eu sou digno de honra, que eu sou filho do rei, que eu sou um sacerdote, que eu sou precioso, que Jesus me ama. A Bíblia faz essas afirmações a respeito da minha vida e da sua vida. O que a Bíblia diz a meu respeito e ao seu respeito é muito mais bonito e muito mais precioso do que as palavras que foram ditas para Sansão no capítulo 13. O que a Bíblia diz para mim é algo que eu não consigo sequer imaginar. Porque o que significa eu ser digno de honra para Deus? Você pode ser alguém aqui dentro dessa igreja, você pode ser uma autoridade dentro dessa cidade, você pode ser uma referência nesse estado, importante para a nação, isso pode ter algum valor, mas você ser chamado de digno de honra pelo Deus do céu, pelo Deus Criador, pelo Deus Todo-Poderoso, eu, Eduardo, não consigo entender o que é isso. Deus olhar para dentro de mim, Eduardo, e falar assim: você é precioso,
você é um príncipe, você é meu amado, você é meu querido, eu te amo. Da mesma forma que sobre a vida de Sansão foram lançadas palavras maravilhosas de Jesus, sobre a minha vida e sobre a sua vida foram lançadas palavras muito mais bonitas. Quando eu continuo olhando para a vida de Sansão, eu olho para a vida de Sansão e o meu coração ele se enche de uma tristeza muito grande, porque Sansão ele brincava com o perigo. Sansão, quando ele enxergava alguma coisa que pudesse ameaçá-lo, ele não fugia. Ele gostava de passear pelas vinhas, ele gostava de passar pelos prostíbulos. Aonde foi que ele encontrou aquela prostituta? Ele andava pelo caminho dos prostíbulos. Ele gostava de brincar com fogo, ele andava perto daquilo que era proibido para ele. Ele achava que ele era mais forte do que ele era. Quando eu olho para a vida de Sansão, eu vejo hoje tantos e tantos jovens brincando com o perigo, frequentando rodas de pessoas que estão ali usando drogas, que estão ali bebendo, que estão fumando, que estão falando bobagem, que estão contando piadas porcas, piadas chulas, piadas de baixo calão, falando palavrão. Eles estão perto daquelas pessoas. Quando estão na internet, estão tão perto do perigo e não se desviam. A história de Sansão é a história de uma pessoa que não tinha consciência das suas fraquezas. Eu acho que Sansão conhecia muito bem a sua força, mas Sansão não conhecia a sua fraqueza. A Bíblia diz a respeito de Sansão que ele foi seduzido por mulheres. Aquilo que nós lemos, nós encontramos 3 mulheres: a mulher filisteia, a prostituta e Dalila. Mulheres certamente era um dos pontos fracos de Sansão. O diabo, presta atenção, eu queria que você olhasse para mim agora de forma dos meus olhos. Quando eu olhar para você, você estivesse olhando para mim. O diabo não vai tentar você com aquilo que você não gosta. Vai chegar para você, come 1 quilo de jiló. O diabo vai te tentar com aquilo que você gosta. O ponto fraco de Sansão eram as mulheres. Você precisa saber quais são os seus pontos fracos. Você precisa dar nome aos seus pontos fracos, ao seu calcanhar de Aquiles. O seu calcanhar de Aquiles tem nome, e talvez seja sexo, droga, dinheiro, poder, vício. O seu ponto fraco pode ser cigarro, pode ser bebida, pode ser maconha, cocaína, heroína, LSD, merla, crack. O seu vício pode ser futebol. O seu vício pode ser culto ao seu corpo, vaidade. O seu vício pode ser internet, videogame, pornografia. Isso que eu vou falar com vocês agora, eu não sabia, fiquei sabendo no início desse ano.
um coronel que trabalha com a área de prostituição infantil. Ele foi na 8ª igreja dar uma palestra para a nossa juventude. Estávamos reunidos lá um público como esse público que nós temos aqui agora, no Vive Fica. E ele trouxe uma informação muito interessante, que eu não sabia. De todos os vícios que eu falei, você lembra lá que eu comecei com o cigarro e terminei a minha lista grande lá com prostituição? Ele falou que o vício que mais vicia é a prostituição, é a pornografia. Ele falou que quem tem acesso à pornografia tem mais dificuldade de abandonar a pornografia do que quem é usuário de cocaína, de heroína, de crack. Quando terminou a palestra, eu trabalho há muitos anos cuidando de dependentes químicos, em parcerias com casas de recuperação. Eu sei a dificuldade que é uma pessoa se livrar do vício de crack. Eu perguntei para esse coronel no final da palestra e falei assim: olha, o senhor passou uma informação ali a respeito da pornografia, mas eu sei o que é lidar com gente dependente de crack. A pornografia vicia mais do que crack. Ele falou comigo assim: pastor, a pornografia vicia muito mais do que qualquer crack. Eu não sabia disso. E às vezes nós temos aí, dentro da nossa juventude, muitos adolescentes e jovens viciados em pornografia, e eles não sabem que sozinhos vai ser difícil abandonar esse vício. Quando eu olho para a vida de Sansão, além de perceber que ele brincava com perigo, além de saber que ele tinha o seu ponto de calcanhar assim muito fácil, que ele era seduzido pelas mulheres, ele me parece uma pessoa extremamente arrogante. Sansão era aquele tipo de jovem que achava que estava no controle da situação. Não, que isso, pastor? Não, eu dou conta de frequentar essa roda aqui, mas ninguém vai conseguir me influenciar. Eu estou no meio dessa roda aqui porque eu quero ser sal da terra, eu quero ser luz do mundo, eu quero ser pedra de passagem, eu quero ser vaso de honra na vida dessas pessoas. Enquanto você quiser ir sozinho, evangelizar uma roda de escarnecedores, saiba que a Bíblia diz que você vai perder. Se você tem amigos que não entregaram a vida para Jesus, você precisa juntar um grupo de pessoas dentro da igreja e ir atrás de um por um daquela roda, para que o grupo maior influencie o grupo menor. Sansão, ele achava que ele podia andar pelo vinharal lá, pelo vinhedo, que não ia ter problema. Ele achava que ele podia tentar colocar a mão naquele favo de mel, achando que ele não ia tocar no morto, não ia tocar no leão que tinha morrido. Ele achava que ele poderia andar muito bem pela cidade de Dina, que ele não seria seduzido por uma filisteia. Talvez ele achasse que ele pudesse andar, ele era muito confiante que ele pudesse andar pela zona de meretrício, que ele não seria influenciado. Zona de meretrício é prostíbulo. Zona de meretrício. Eu não sei você,